num artigo que ele depois desenvolveu muito, mas num artigo em que ele dizia, o título do artigo é assim: o insucesso escolar incomoda-o? Talvez haja alguma coisa a fazer. E uma das coisas que ele diz que é preciso fazer é o luto das rotinas repousantes. Isto é, o que ele diz é que os professores, se querem melhorar o rendimento dos alunos, têm que diversificar. Já nessa altura ele batalhava na diversificação do ensino. Bom, o problema agora é que as rotinas deixaram de ser repousantes. Não é verdade? As rotinas deixaram de ser repousantes. Porque as rotinas eram repousantes quando o público escolar era um público ordeiro, submisso, respeitador, porque havia uma brutal seleção à entrada, não é? E, portanto, era um tipo de meninos que lá estavam, de facto, não mostravam o tédio, não mostravam o desinteresse, não mostravam a turbulência, a falta de hábito de obedecer, que eles trazem agora de fora da escola e estão lá dentro. Não é verdade? De maneira que, quando o professor aplica a receita das rotinas repousantes, as aulas transformam-se em campos de batalha. Não é? E os professores todos sabem que é muito difícil ensinar atualmente. Não é? Pronto, as rotinas não são repousantes, podem mais adiante. E aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que chegou um momento realmente em que a gente tem que refletir como é que será possível, nesta complexidade, trabalhar. E sugiro, quer dizer, a minha sugestão final é que nós temos que começar por ver qual é o papel do professor. Temos que rever o papel do professor. Na sociedade atual, no contexto atual, no sistema educativo, com o público que há, etc., claro que tem que se rever os currículos, tem que se rever muita coisa, não é? Mas uma delas é o papel do professor. O professor que reproduz, que pratica as rotinas, que mantém, que contribui para a reprodução social, ou que é produtor de conhecimento sobre os alunos, antropologicamente falando, não é? E com os alunos, etc. Que consegue, através desse tipo de trabalho, práticas educativas, porque conhece os alunos, práticas educativas que sejam significativas para os alunos. Isto é, que não sejam, quer dizer, nós, o hábito atualmente, e isto é uma das coisas que eu batalho muito com os professores quando trabalho com eles, o hábito realmente é dizer que os alunos não estão motivados na escola. Porque se parte do princípio de não discutir o que a escola propõe, não é? E dizer que os alunos têm que se adaptar e que se motivar, estilo cãezinhos de Pavlov, não é? Tem que se motivar para aquilo que a escola considera fundamental. E agora nós temos que virar a coisa ao contrário e temos que pensar o que é que pode ser significativo para estes alunos. O que é que os pode estimular? Além de que, ainda outro dia uma professora me dizia, nós temos agora uma concorrência desleal. Há tanta coisa interessante fora da escola que a escola transformou-se, tal como ela é um tédio. É um tédio. Vocês reparem que há a televisão, há os jogos de computador, há os espantosos livros por toda a parte, interativos, inclusivamente, há a internet. Há realmente uma concorrência desleal à escola, não é? E a escola continua muito próxima daquilo que sempre foi a dizer que os meninos não estão motivados, que são mal criados, que são desobedientes, que não se preocupam. Não é verdade? E isso, evidentemente, que dói com o conceito de autoridade do professor, que não é de forma nenhuma, e agora sou educadora, dar autoridade ao professor como se ele fosse um moral das GNR. Não é, obviamente, a sua capacidade de pôr o aluno lá fora, não é a sua capacidade de castigar os alunos que dá autoridade ao professor. A autoridade é a vida do professor. Pronto. Muito
traduz a conclusão, não podíamos começar de melhor forma esta nossa conversa hoje, por isso agradeço a sua intervenção. Vamos passar então ao professor Frederico Rosa, que é doutorado em Etnologia pela Universidade de Paris, de onde regressou para se dedicar à investigação da carreira militar e política do jornal Humberto Delgado, que nós também conhecemos. É autor, por isso, da primeira biografia do jornal Sem Medo, editada em 2000. Atualmente é professor do Departamento de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Queria agradecer à Civilis este convite para estar cá. Estou com umas primeiras marcas da Economia Escola Secundária de Maria Helena, que está de parabéns por acolher esta iniciativa de realmente um programa de uma ambição fantástica. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que eu atualmente, em relação ao problema da escola, eu lido com ele, sobretudo como receptor, que vem parar às mãos justamente alunos saídos do secundário. Eu dou aulas ao primeiro ano da licenciatura em Antropologia e logo uma das primeiras experiências que eu faço com os alunos é sempre uma grande excitação para mim. Primeiro dia de aulas, parece que regresso eu próprio aos bancos da escola porque vou conhecer novos alunos que são de facto muito diferentes tanto por ano. E uma das experiências que eu faço, e faço não apenas no início do ano letivo, mas ao longo do ano, vou-os incentivando para isso, é lidar com mapas. Com mapas políticos do mundo, dos vários continentes. E isso despleta resultados muito surpreendentes. Por exemplo, aliás, o título da minha intervenção é A Índia fica na Ucrânia. A Índia fica na Ucrânia, já começam a adivinhar porquê, não é? Foi, de facto, branco o mapa da Europa em branco, só com as fronteiras políticas, o mapa exclusivamente da Europa. Eu tive uma aluna que foi capaz de identificar a Índia. E a Índia estava na Ucrânia. E o Paquistão estava na Roménia. Portanto, dois países asiáticos estavam na Europa. E isto é um exemplo ilustrativo, de facto, de muitos outros disparates absurdos, totais, que demonstram uma total falta de noção do mundo, não é? Do mundo. Isto leva-me a perguntar quantos professores, ao longo do percurso desta aluna, quantos professores, quantas disciplinas é que se demitiram de achar que era importante os alunos terem noções sólidas do mapa político do mundo? E aqui nas minhas suspeitas eu diria que os professores de Geografia tiveram uma quarta parte de responsabilidade muito grande, porque os professores de Geografia são professores da Terra e muitas vezes, e não são só eles os culpados, quem faz os programas obviamente são os primeiros culpados, mas muitas vezes os programas do ensino secundário são uma espécie de miniatura das licenciaturas, com conceitos áridos, com conceitos abstratos, de conurbações e outras coisas do género, que não só são a tal seca para os alunos, como são provavelmente de uma enorme inutilidade na sua vida prática, podem ajudar momentaneamente a formar um certo tipo de raciocínio que será muito passageiro, do qual não vai ficar nada. E com isto está-se a descurar uma coisa que eu acho que é um dos tais papéis dos muitos que a escola tem e que eu considero, do ponto de vista focal, que é a escola como a transmissora da cultura geral dos portugueses. Cultura geral. E quando nós estamos a falar de cultura geral, obviamente, que não podemos falar em cultura geral sem falar num certo grau de memorização. E a memorização está, digamos assim, ainda considerada pelas ruas da amargura desde o 25 de Abril, não é? Pelos traumas que a sociedade portuguesa viveu, daquele ensino de reguadas para aprender tudo de cor e salteado, sem refletir, era uma memorização não só acéfala, como era uma memorização que faltava um elemento crucial, que era a emoção. E nós hoje podemos suprir essa lacuna, de voltar a memorizar coisas que apelam à nossa emoção e que apelam ao nosso imaginário. Isso é uma das coisas que eu penso que está muito ausente na escola. Eu devo dizer que também dei aulas no secundário, foi o meu primeiro emprego antes de me doutorar. E, de facto, eu lidei sobretudo com programas de geografia. Tive a sorte de ser professor na Escola de Dança do Conservatório Nacional. Os alunos queriam ser bailarinos.